Fala família, bem-vindos ao canal Vitrine Política. Eles não têm medo da mentira, eles têm medo de você descobrir a verdade. Aqui não existe narrativa pronta, não existe neutralidade conveniente, existe análise, confronto e exposição dos fatos que muitos preferem manter longe dos holofotes. Enquanto a velha mídia escolhe o que você pode ou não saber, nós escolhemos questionar, escolhemos investigar, escolhemos falar. Se você está cansado de manipulação, de blindagens seletivas e do jogo de poder acontecendo nos bastidores, você está no lugar certo. Aqui a verdade incomoda, aqui o sistema é confrontado, aqui o povo tem voz. Então se inscreve, ativa o sininho e faça parte de uma comunidade que cresce com consciência, coragem e fé. Porque quando a informação circula, o controle enfraquece. Isso é vitrine política e aqui a verdade não se negocia. E esta notícia vem diretamente de Brasília com o André Marcília. Dino anula quebra de sigilo de Lulinha e CPMI vai deixar. Da pergunta, assista esta matéria até o final para você entender melhor tudo sobre o que está ocorrendo e vamos deixando os créditos na plataforma para o André Marcília. E não se esqueça de deixar o seu comentário e de dizer de qual cidade você vê esta matéria, para que possamos saber até onde está chegando a nossa audiência. Sem mais enrolações, vamos à matéria. No meio dessa cortina de fumaça que foi a prisão do Vorcaro, o Dino deu uma decisão, acaba de dar uma decisão, nesse momento, suspendendo a quebra de sigilo do Lulinha determinada pela CPMI do INSS. E aí? É desse jeito que vai ser? Eu vou te contar agora o que é possível fazer e o que está sendo feito pelo STF, qual a estratégia deles e como que o Mendonça e a própria CPMI podem reagir. Eu sou André Marcília, advogado, comentarista jurídico, e peço que vocês se inscrevam no canal, deixem um like, cliquem no joinha e se tornem membros do canal clicando na aba Seja Membro, tendo acesso aos nossos conteúdos exclusivos. O Dino, ele simplesmente no mandado de segurança impetrado pela empresária Roberta Luschinger, que é ligada aí a essa história toda, amiga do Lulinha, investigada no caso do INSS, ele foi lá e deu essa decisão. Disse o Dino na sua decisão, aqui abre aspas, que era muito genérica, não se pode permitir uma decisão, uma quebra de sigilo genérica sobre uma pessoa. Genérica, Dino? Sério mesmo? O Lulinha confessou que teve uma viagem paga pelo Careca para Portugal para visitar uma empresa de cannabis medicinal. O próprio tem um documento de 37 páginas de delação dizendo que o Lulinha recebia 300 mil reais de mesada do Careca. Como é que é genérico isso? A corrupção está explícita? É só ver, é só querer ver, né, Dino? Então, o que acontece é o seguinte, dentro dessa cortina de fumaça do Vorcaro, hoje, da prisão do Vorcaro, o Dino, depois de que o Alcolumbre disse que manteria, e não sei nem se isso não foi uma jogadinha combinada, mas o Alcolumbre disse que manteria a quebra de sigilo determinada pela CPMI, o Dino hoje foi lá e deu essa decisão suspendendo por meio desse mandado de segurança. A jogada aqui entre eles é a seguinte: eles entregam o caso Marit para o Mendonça, eles entregam o Tofolão, né? Eles entregam o caso Lulinha para o Mendonça, mas o Mendonça fica só com o caroço. O recheio dessa fruta, o recheio desse bolo é distribuído por essas relatorias paralelas que estão sendo criadas. No caso Marit, na sexta-feira, o Gilmar Mendes passou a agir e impediu que a quebra de sigilo da Marit fosse feita. Agora o Dino, numa relatoria também paralela. Então, o Mendonça tem a relatoria do Marit, o Mendonça tem a relatoria do caso Lulinha, mas vão se criando relatorias paralelas com a turminha deles, que é o Gilmar, que é o Dino e assim por diante, desidratando a relatoria original do Mendonça. Entregam para o Mendonça a casca, mas o recheio mesmo, né, o brinquedo de dentro do Kinder Ovo fica com o Dino, fica com o Gilmar, fica com essas relatorias paralelas. Essa é a estratégia deles. E aí, meus caros, é preciso reagir. Como é que se reage? A CPI, a CPMI precisam impetrar recursos, recorrer dessas decisões, provavelmente por meio de um agravo regimental, destinar esses recursos para o Mendonça e o Mendonça suscitar algum tipo de chamar o colegiado para que o presidente decida. O Mendonça precisa chegar e falar assim: olha, eu sou o relator do caso Marit, então o Gilmar Mendes não pode dar essa decisão. Eu sou o relator do caso do Lulinha, então o Dino não pode dar essa decisão. Sou eu o prevento para isso. Chama o colegiado e faz o presidente, o Fachin, ter coragem de se manifestar e entregar para ele, para o Mendonça, a relatoria desses casos. Não adianta o Mendonça ficar só esperando as coisas acontecerem de uma forma legal, lícita e legítima dentro de um STF que está totalmente corrompido. Mas é óbvio, não é?
Mas é óbvio, então precisa o Mendonça chamar o colegiado, suscitar conflito de competência para a presidência, para o Fachin se manifestar de quem é esse caso. Se o caso Marit é meu Mendonça, se o caso do Lulinha é meu Mendonça, o Dino, a decisão dele é ilegítima, a decisão do Gilmar de sexta-feira é ilegítima, e anulam-se essas decisões. É isso que precisa ser feito. A CPI e a CPMI precisam recorrer buscando isso, recorrer ao Mendonça, não ao Gilmar, não ao Dino, recorrer ao Mendonça, buscando que o Mendonça puxe para ele a relatoria desses casos. Nós estamos diante de um joguinho ali que me parece esquisito dentro do STF. Entregaram só o caroço para o Mendonça e aí vão criando essas relatorias paralelas dentro do STF. Uma pergunta que as pessoas me fazem: mas essa decisão atinge a quebra de sigilo que o próprio Mendonça tinha deferido? Não atinge, mas claro que você passa a ter a CPMI agora tendo de pedir acesso ao Mendonça para ter acesso a documentos. Então cria-se uma burocracia imensa que provavelmente vai fazer com que dentro do STF essa quebra de sigilo do Lulinha se torne invisível. Dentro do STF haja ali sempre aquelas reuniões secretas para decidir coar, filtrar aquilo que vai ou não ser compartilhado com a CPMI, com a imprensa, com todos nós. Lamentavelmente, o que me parece é que o André Mendonça está sendo usado pelos colegas, ele precisa entender isso e passar a usar, a ser protagonista desses atos e não coadjuvante como querem que ele seja. Se você gostou dessa análise, desse vídeo, tem um convite, 5 de março. Vamos para mais notícias no site Poder 360. Dino suspende quebra de sigilo de lobista ligada a Lulinha. O ministro do STF entendeu que a decisão da CPMI e do INSS não apresentou uma fundamentação concreta. O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu nesta quarta-feira a decisão da CPMI do INSS que autorizou quebra de sigilo fiscal de Roberta, apontada como lobista amiga de Lulinha, 51 anos, filho do presidente Lula. Dino considerou que, ao determinar a medida, os congressistas não apresentaram uma fundamentação concreta que possa embasar a quebra dos dados fiscais da empresária Luxinger. É apontada como elo entre Lulinha e o empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, investigado como um dos líderes do esquema de fraudes nos descontos associativos de beneficiários do INSS. A CPMI havia determinado a quebra do sigilo bancário da lobista em 26 de fevereiro na mesma votação em que aprovaram a quebra do sigilo do Lulinha. O relator do inquérito do INSS no Supremo, André Mendonça, já havia compartilhado as informações com a Polícia Federal. Em janeiro, leia ao final desta reportagem. Roberta, é herdeira do ex-banqueiro suíço Peter Luxinger, ex-acionista do banco Credit Suisse, foi casada com o ex-delegado da Polícia Federal Protógenes Queiroz, responsável pela Operação Satyagrah e condenado pelo STF por sua atuação. Mostra-se presente o perigo de dano ao direito à intimidade da impetrante se quebrado o sigilo bancário e fiscal sem a devida fundamentação da autoridade competente, afirmou o ministro. Dino destacou que Luxinger já é investigada pela Polícia Federal e que, por isso, não há possibilidade de destruição dos fatos fiscais já coletados. O Poder 360 antecipou que a PF já quebrou o sigilo fiscal do filho do presidente em janeiro e está cruzando as informações com as de outros investigados, como o careca do INSS e a lobista Roberta Lissinger. O objetivo é ver como foi o fluxo de dinheiro entre contas bancárias de todos os citados. Este jornal digital também revelou em 4 de dezembro de 25 que documentos preliminares da apuração da Polícia Federal indicavam que Lulinha pode ter recebido uma mesada mensal de 300 mil do esquema de desvios de recursos de beneficiários da Previdência Social. O filho do presidente da República nega ter cometido irregularidades. Há indícios de que o responsável pelo pagamento à Lulinha foi o careca do INSS.
Ele está preso desde 12 de dezembro de 25, segundo reportagem dos jornalistas Luiz Vassalo e Aguirre Talento, publicada na segunda-feira. Lulinha disse a pessoas próximas que o careca do INSS pagou sua passagem e hospedagem a Portugal no final de 24. O texto não apresenta provas. O filho do presidente teria dito que viajou com Antunes para visitar uma fábrica de produção de cannabis com fins medicinais e negou ter recebido qualquer pagamento do lobista. Ele teria sido convidado a se associar com Antunes do ramo da cannabis, mas a proposta não se concretizou. Lulinha também afirmou que ter sido apresentado ao lobista por meio de Roberta Luxinger, amiga dos dois. Ela e o careca tinham interesse em questões regulatórias da Anvisa com relação à cannabis medicinal. Prestaremos esclarecimentos sobre os fatos ao Supremo Tribunal Federal. Foro adequado para a apuração, motivo pelo qual considero inoportuna e a antecipação da discussão de matéria fática no foro público da imprensa, disse a defesa de Lulinha. Na decisão que autorizou a quebra de sigilo de Lulinha, o ministro do STF, André Mendonça, determinou que os provedores de internet nos quais o filho do presidente mantém e-mails preservem os arquivos pelo tempo que for necessário para as investigações. Mendonça é o relator no Supremo da investigação que apura fraudes de descontos ilegais em pagamentos a beneficiários do INSS. O magistrado chegou ao STF em dezembro de 21, indicado pelo então presidente Jair Bolsonaro. Além de relatar a investigação do escândalo do INSS, Mendonça cuida do caso do Banco Master, liquidado extrajudicialmente pelo Banco Central, e suspeito de ter usado títulos de créditos falsos em seus balanços. A decisão sobre quebra de sigilo requerida pela Polícia Federal coincide com o período em que o presidente Lula passou a falar mais em público sobre seu filho e a suspeita de fraudes do INSS. A CPMI investiga suspeitas de fraudes e descontos indevidos em benefício do INSS. A quebra de sigilo autoriza que a comissão tenha acesso a movimentações financeiras, declarações fiscais e contratos relacionados ao investigado. Até o momento, não é decisão judicial que atribua crime a Lulinha. A medida integra a fase de coleta de provas no âmbito da comissão parlamentar. Então é isso, pessoal. Essas são as notícias que estão circulando nas mídias e da internet. E não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e clicar no sino para mais informações sobre política. Agradeço a todos pela audiência.